Y Él está diciendo que haya luz. E depois, nos próximos versículos, Y en los próximos versículos, sabemos que Ele vai criar o mar, as águas, que Él va a crear el mar, las aguas, as árvores, a terra seca. los árboles, la tierra seca. A questão é, La cuestión es, onde estava esse mundo visível? ¿dónde estaba ese mundo visible? Toda essa ideia criada ¿Dónde estaba la idea creada antes de Deus antes de Dios iniciar. iniciar? Onde estava? ¿Dónde estaba? Aonde? ¿A dónde? Dentro de Deus. Dentro de Dios. Na mente de Deus. En la mente de Dios. Como estava naquele pintor. Como estaba en aquel pintor. Então Deus, antes de começar Gênesis 1, Entonces Dios, antes de comenzar Génesis eu 1, preciso me lembrar yo me tengo que recordar que Ele já era. que Él ya era. Ele já existia. Él ya existía. Porque Ele existe sempre. Porque Él dijo siempre, Ele é eterno. Él es eterno. E em seu pensamento Y su pensamiento estava criar um mundo estaba crear el mundo visível. visible. E a Bíblia me ensina Y la Biblia me enseña o objetivo, el objetivo, a finalidade, la finalidad, o desejo el deseo de Deus de Dios, criar um mundo visível. crear el mundo visible. A intenção de Deus, La intención de Dios, criar um ser crear un ser chamado homem, llamado hombre. que a Bíblia diz La Biblia dice que ganhou a sua imagem que lo hizo a su imagen e semelhança. y semejanza. Porque Deus, Porque Dios, em seu pensamento en su pensamiento criador creador, para o mundo, paró el mundo. Deus pensou em tudo antes de criá-lo. Dios pensó en todo antes de crearlo. Como aquele artista. Como aquel artista. Ele não começa na tela um pedaço do seu desenho Él no empezó en el telón un pedazo de diseño, un e pedacito. depois vai pensando qual é o próximo pedaço daquele desenho. Y después él piensa cuál será el próximo diseño. Certamente, Certamente. a paisagem já estava pronta, acabada em sua mente, El paisaje ya estaba listo en su mente para ele começar a desenhar. para él comenzar a dibujar. Deus Dios planejou tudo esse mundo, todo esse mundo visível, planeó todo ese mundo visible com uma única intenção: con una única intención: criar alguém crear a alguien que o desse a conhecer, que diera a conocer, que fosse a sua imagem fuera su imagen para esse mundo criado, para ese mundo creado, mas que fosse a sua imagem pero que fuera su imagen como Cristo, como Cristo, porque Cristo é porque Cristo es a matriz perfeita. la matriz perfecta. Então Deus criou todo esse mundo Dios creó todo ese mundo para ter mais filhos para tener más hijos conforme Cristo. conforme Cristo. Por isso a Bíblia Por diz eso la Biblia dice que ele, quando veio à terra, Que ele- nos dias de Jesus, que cuando vino a la tierra los días de Jesús, nasceu de mulher, nació de una mujer, gerado pelo Espírito Santo, generado por el Espíritu Santo, veio como unigênito, vino como unigénito, mas quando ascendeu, más cuando ascendió tornou-se se transformó primogênito, primogénito. que quer dizer ¿Qué quiere decir? primeiro Primero de muitos. de muchos. Então essa era a intenção de Deus. Entonces esa era la intención de Quando Dios. começou Gênesis 1, Cuando comenzó Génesis 1, quando começou cada etapa da criação, cuando comenzó cada etapa de la creación. esse é o fio condutor da Bíblia. Ese es el hilo conductor de la Biblia. É isso que nós chamamos de propósito eterno. Es eso lo que llamamos propósito A eterno. designação de Deus La designación de Dios em criar o mundo visível en crear el mundo visible foi criar fue crear alguém a alguien que pudesse ser a sua que imagem pudiera hacer su imagen para esse mundo visível. para ese mundo visible. Por isso nós entendemos Por eso entendemos que o propósito eterno que el propósito eterno aponta para uma só realidade. le apunta para una sola realidad. Paulo viu isso Paulo lo hizo e disse que tudo que foi criado y dijo que todo lo que fuera creado foi por causa de Cristo, fue por causa de foi Cristo, para Cristo, fue para Cristo, subsiste por Cristo, subsiste por Cristo, se reúne, se converge, se reúne, se converge, porque Ele é a imagem porque es la imagen exata exacta do Deus de Dios invisível. invisible. Deus é Espírito Dios es espíritu e desejou y deseó ser visível ser visible por um ser de carne, por um ser de carne, por un ser de carne. hoje chamado Hoy llamado Igreja do Senhor
iglesia del Señor Jesucristo. Então esse é o propósito. Entonces ese era el propósito. Glória a Deus, se quiser Gloria a Dios. aplaudir, aplauda ao Aplaudimos Senhor. al Señor. Ele criou todas as coisas. Ele criou Tudo é para Ele, todo. para sua glória. Todo Tudo para Ele. se trata de Cristo. Todo se trata de Cristo. Por isso você foi criada. Por eso vos fuiste Para ser a creada imagem de Cristo. para ser imagen de Por isso a Cristo. pastora orava, a pastora Karina, e dizia esses dias: Por eso- são para que se incremente a vida de Cristo em nós. La pastora que Karina a vida oraba. de Cristo cresça Decía, la vida de Cristo crezca en nosotros e nós sejamos transformados. y nosotros seamos transformadas A su imagen. a su imagen. Essa é uma ideia Esa es una idea de tentarmos ver de intentar ver rapidamente rápidamente o que é o propósito eterno. lo que es el propósito eterno. E é claro que é um tema inesgotável. Y aclaro que es un tema que nos agota. E dentro dessa ideia, Y dentro de esa idea, dentro desse conceito, dentro de ese concepto, poderíamos nos debruçar podemos desbloquear e levarmos toda a nossa vida y elevar toda nuestra vida, intentando conhecer conocer do que se trata de lo que se trata, a intenção de Deus la intención de Dios em nos criar en crearnos e criar esse mundo y criado. crear en nuestro mundo creado. Por questão de tempo, Por cuestión de tiempo, temos que ser sucintos. tenemos que ser cortos, Sucintos, resumidos. resumidos. Então avancemos um pouquinho mais, Avancemos un poquito más. porque precisamos marcar Precisamos marcar uma diferença una diferencia entre asignação entre asignación e propósito y eterno. propósito eterno. Então, trabalharemos agora com um exemplo. Vamos a trabajar en un ejemplo. Imagine você que a mente de Deus, o pensamento de Deus, Imagine que la mente y el pensamiento de Dios, o que o moveu para criar o mundo, que lo que vio para crear el mundo, foi a sua ideia fue su idea de fazer uma construção. de hacer una construcción. Vou usar essa alegoria Y va a usar esa alegoría de construção de construcción para propósito eterno. para un propósito eterno. Imagine que o propósito de Deus Imagine que el propósito de é Dios construir algo na terra. es construir algo en la tierra. Porque em realidade, Porque en realidad a construção também é la construcción también es uma alegoria una alegoría para o propósito eterno. para el propósito eterno. Porque dentro do propósito Porque eterno, dentro de ese propósito eterno, para que todas as coisas sejam reunidas em Cristo, para que todas las cosas se reúnan en Cristo, o Senhor está construindo aqui, el Señor está construyendo aquí, edificando aqui edificando aquí a sua igreja. su iglesia. Então imagine que Imagine o que propósito eterno nos dias de Moisés el propósito eterno, los días de Moisés, era a construção do tabernáculo. era la construcción de un tabernáculo. Deus chama Moisés Dios llamó a Moisés porque em sua mente porque en su mente há um desejo había un deseo que se construa na terra que se construya en la tierra um lugar un lugar onde o homem donde el hombre possa se se relacionar pueda relacionar outra vez com Deus. otra vez con Dios. Estamos falando do tabernáculo, Estamos hablando del tabernáculo, uma sombra e figura una sombra y figura do que o Senhor traria lá na frente. de lo que el Señor traería en frente. Então, se Moisés estivesse sentado aqui Entonces, si Moisés estuviera sentado aquí, e eu precisasse yo precisaría compartilhar com Moisés compartir con Moisés a diferença entre propósito eterno, la diferencia de propósito asignación. eterno y asignación. eu diria, Yo le diría, Moisés, Moisés, você subiu ao monte. vos subiste al monte, A você foi permitido ¿A vos te permitió eso? conhecer o propósito eterno. Conocer el propósito eterno, O que está na mente de Deus. lo que está en la mente de Dios. Ele te mostrou as medidas, Él te mostró las a medidas, textura, la textura, as formas, las formas, os utensílios. los utensilios, Os materiais. los materiales. Ele te mostrou o desenho pronto. Él te mostró el diseño Ele te terminado. mostrou tudo. Todo te mostró. Você conheceu Vos conociste o propósito eterno el propósito eterno com muita integralidade. con toda integralmente formado. Precisión. Ele te desenhou. Él te dibujó. Lá no Brasil temos um ditado assim: Allá en Brasil tenemos un dicho así. quando o ensino é muito complicado, Cuando la enseñanza es muy complicada, nós perguntamos: nosotros nos preguntamos, você quer que eu desenhe? ¿vos querés que te dibuje?
Porque o desenho é mais comunicativo. El dibujo es más comunicativo. Então eu diria, Moisés, Entonces yo le diría a Moisés, Deus te desenhou, Dios te dibujó, te deu a conhecer o seu propósito eterno. te dio a conocer el propósito eterno. Agora faço uma pergunta. Ahora te hago una pregunta. O fato de Moisés El hecho de que Moisés ter enxergado te haya hecho o propósito eterno un propósito eterno de maneira pronta, de manera pronta, precisa. exacta, precisa. Quando ele desceu do monte, Cuando él bajó al monte, o tabernáculo já estava pronto? el tabernáculo ya estaba listo. Foi um passe de mágica? Fue algo mágico. Bastou Moisés conhecer o Ba- desejo de Deus para que as coisas se executassem na terra? ¿Bastó con conocer el deseo de Dios para que las cosas sucedan en la tierra? Sim ou não? O que vocês acham? ¿Sí o no? Já estava pronto lá embaixo? Estaba ya listo abajo. Mas Deus já deu a conhecer, já falou o que é? Pero Dios ya había dicho, ya habló lo que iba a hacer. Não está pronto ainda? ¿No está listo todavía? Você tem certeza? ¿Vos estás seguro? É verdade, você está certa. Es verdad, vos estás seguro. Moisés conheceu o propósito, Moisés conoció el propósito. sabia exatamente Sabía a exactamente intenção de Deus, la intención de Dios, a missão que ele teria. la misión que él tendría. Mas ele desceu do monte Mas él descendió del monte e o propósito ainda não estava y el concretizado. propósito no estaba hecho. Porque Deus pensou Porque Dios pensó no seu propósito en eterno. su propósito eterno. Mas em seu pensamento, Mas en su pensamiento, ele nos comunica. Él nos comunica. E aqui na Y terra, aquí en la tierra, quem executa o seu propósito eterno que en el que ejecuta el propósito eterno é aqueles es aquellos que ele chama. que llama. Ele mostra o desenho. Él muestra el dibujo. Ele convoca Moisés. Él convocó a Moisés. Ele convoca Israel. Él convoca a Israel. Mas agora a incumbência, Pero ahora la incumbencia, a missão la misión de tornar visível, de tornar de visible, manifestar de manifestar o que ele pensou, lo que él pensó, é daqueles que chama, aquello que él llama, é daqueles que ele capacita. aquello que él capacita. Porque você está aqui nessa manhã, Porque vos estás en esta mañana, porque no pensamento de Deus, porque en el pensamiento de Dios, Ele está contando com cada uma de nós, Él está contando con vos para resistência, para resistencia, para Chaco, para as nações para aqui las naciones representadas. aquí representadas. Ele está contando que nós seremos Él está contando que as nos seremos edificadoras, las que edificadoras executaremos que aqui ejecutaremos aquí o seu propósito, su propósito, não o nosso. no el nuestro. Não é um propósito individual de No Moisés. es un propósito individual de Não é Moisés. uma ideia de Moisés. No es una idea de Moisés. Quando ele mostra o desenho do tabernáculo, Cuando él muestra el dibujo del tabernáculo, já mostrou pronto. ya mostró listo. Cortina, átrio, La cortina, el atrio, santo lugar, el santíssimo. santo lugar, el santísimo. Moisés conheceu a obra finalizada. Moisés conoció la obra lista, Porque finalizada. Deus trabalha assim, Porque Dios trabaja así, com uma obra con una obra consumada. consumada. Por quê? ¿Por qué? Porque não deixa a cargo Porque no deja cargo da imaginação humana. de la imaginación humana. Nenhum israelita Ningún israelita podia opinar, podía opinar, dizer que o tabernáculo seja vermelho ao invés de azul, decir que el tabernáculo fuera rojo o azul, que a bacia seja de ferro ao invés de bronze. que la vasija sea de hierro o de bronce. Não há campo, No había, margem, dimensão, no había espaço campo, dimensión, espacio para opiniões humanas. para opiniones humanas. Teria que executar Tenía que ejecutar de modo fidedigno de modo fideligno ao desenho. al diseño. Quem executou o tabernáculo? ¿Quién ejecutó el tabernáculo? Deus capacitou. Dios capacitó Bezalel, Be- Bezalel, Bezalel, artesão. a artesanos Y otros. y otros. Deus lhe deu toda a equipagem, Dios le dio todo el equipamiento, toda a competência. toda la competencia. Trabalhava com ouro, Uno trabajaba con oro, com tecido, otros con tejidos, outro com madeira, otros con madera, outro com prata. otros con plata. Todos tinham diferentes Todos tenían diferentes assignações, asignaciones, diferentes tarefas, mas todos pero todos trabalhavam trabajaban para um único para un único objetivo, objetivo, uma única una planta, única planta, um único desenho, un único dibujo, uma diseño, única
una única Misión. misión. Havia só um fio condutor. No había solo un hilo conductor. Eram diferentes os trabalhos, Eran diferentes los trabajos, mas no final pero al final todos se encontravam. todos se encontraban. Porque quem estava no ouro Porque aquel que estaba en el oro era para acabar o tabernáculo. era para terminar Quem el estava na tabernáculo. cortina El que estaba en la era cortina para acabar o tabernáculo. era para acabar el No tabernáculo. varal En para o tabernáculo. Na madeira de acácia la madera de acacia para o para el tabernáculo. tabernáculo. Essa é a diferença. Esa es la diferencia. Há um único propósito Hay un eterno único propósito eterno que Deus está que Dios está executando na terra. ejecutando en la É tierra. que todas as coisas Que todas las cosas sejam reunidas em sean Cristo. reunidas en Cristo. Tudo volte à imagem original Que todo vuelva a la imagen original do Filho, del Hijo, daquele que o dá a conhecer aquel que da a conocer de maneira exata. de manera exacta. E dentro desse propósito, Y dentro de ese propósito, onde as vidas estão sendo todas edificadas, las vidas están siendo edificadas. cada uma de nós Cada una de nosotras tem uma designação. tiene una designación. Uma é profeta, Una es profeta, uma é diaconisa, diaconisa, evangelista, una es evangelista, dona de casa, ama de casa, profissional, apóstola. apóstol. As designações Las designaciones podem ser múltiplas, pueden ser múltiples, porque a igreja porque la é iglesia, uma expressão da multiforma de Deus. la iglesia es la expresión multiforme de Dios, Mas nada está a cargo da nossa imaginação. pero nada está a cargo de nuestra imaginación. Dentro da nossa designação Dentro de nuestra tem designación único propósito, tiene un único propósito. uma única missão. Hay una única E misión nós não podemos que nosotros no sair podemos desse roteiro. salir de eterno. ese lugar eterno. Até aqui você me acompanha? Hasta aquí ustedes me acompañan. Faz sentido Ah, para sim, alguém aqui? ¿Hay algún Se sentido para faz alguna? sentido para você, levante as suas mãos para eu identificar. Puede Estou- levantar la mano si ustedes entendieron Para eu me esto identificar que estou me dando a entender. que yo me estoy dando a entender. Ufa, gracias. Gracias. Gracias por sua compreensão. Dentro disso, Dentro de eso, esquadrinhando escudriñando o desenho da mulher, el diseño de la mujer, podemos olhar para a Escritura podemos mirar la e escritura ver que Deus, y ver que Dios, quando criou a mulher, cuando creó la mujer, tinha em mente tenía en la mente essa obra consumada. esa obra consumada. Nos criou Nos creó para o seu propósito. para su propósito. Então ele já nos desenhou Entonces Él ya nos diseñó com particularidades con una particularidad específicas específicas que são que son necessárias necesarias para que eu e você para que vos y yo possamos cumprir podamos cumplir com esse propósito eterno. con ese propósito eterno. Possamos ser colaboradoras Podamos ser colaboradoras daquilo que Deus de aquello que Dios está fazendo está haciendo na terra. en la tierra. Então eu me detive, Entonces yo me detuve, quedei me quedé a examinar a examinar algumas características, algunas características, algumas atribuições algunas atribuciones que são que particulares son particulares das mulheres. de las mujeres. Em uma delas, Y una de ellas nós encontramos nosotros no encontramos livro de Gênesis, en el libro de Génesis. que é uma qualificação Es una calificación, que Deus deu para a una mulher. cualidad que dio a la mujer. Quando Deus criou Eva, Cuando Dios creó a Eva, Deus a qualificou. Dios la calificó. Deus disse que ela era o quê? Dios dijo que era qué. Alguém lembra a qualificação que Eva ganhou? Alguém- A atribuição. ¿Alguien se acuerda cuál es la atribución que De Dios Eva. de Eva? Como? Pode falar mais alto, minha irmã, pode falar. Ajudadora idônea. Como você fala cá? Ayuda idónea. Ajuda idônea. Ah, estamos muito próximos, muito cercanos. Em Brasil, ajudadora. Acá, ajuda. Ajuda. Perfeito. Ajuda idônea. Dentro do seu propósito eterno, Dentro de su propósito eterno, nós nos encaixamos, nosotros nos encajamos o funcionamos funcionamos celestialmente,
¿cómo? como celestialmente, de modo celestial. De modo selectivo. Celestial, Celestial, espiritual. do céu, Del cielo, divino. divino. Nos movemos de modo divino, Nos movemos de modo divino, como ajuda como ayuda idônea. idónea. E quando nós olhamos para a Escritura Y cuando miramos la escritura e vemos mulheres y vemos mujeres tão pontuais tan puntuales, naquilo que Deus tinha, aquello que Dios tenía, que Ele estava que Él estaba executando na terra. ejecutando la tierra. Você vê essas mulheres ¿Vos veías esas mujeres sendo efetivas siendo efectivas? na construção do En la propósito eterno. Construcción del propósito eterno. Se você for analisar, Si vos fueras a analizar uma por una, em todas, certamente, en todas ciertamente estará essa atribuição. estará esa atribución. Ajudadora idônea. Ayuda idónea. Agora, de que se trata? Ahora, ¿de qué se trata? Porque se ocorreu a Deus Porque a Dios se le ocurrió eso, criar crear uma ajudadora idônea. una ayuda idónea. Tem um pastor em Brasil, Hay un pastor en el Brasil, muito comediante, un comediante, e ele brinca, gracioso, él juega, ele faz um xiste, él hace una piada, un chiste, mas nós não concordamos com ele. pero nosotros no estamos de acuerdo con él. Ele diz Él dice que a vida do marido, do homem, que la vida del hombre, del marido, estava muito fácil estaba muy fácil. e que Deus pensou: Y Dios dijo, pensó, não, assim não tem graça, é muito fácil. no, así no tiene gracia, es muy fácil la vida del hombre. Tenho que criar um ser Tengo que crear un ser para te fazer a vida mais para hacerle la vida más difícil. difícil. Não, não foi isto. No fue eso. Esse é só um xiste. Es un chiste. Passa no Brasil, Eso pasa allá en el Brasil. não passa cá. No pasa acá. Não. No. Deus vio que se necessitava que se necesitaba uma ajudadora idônea una ayuda idónea para resolver uma situação. para resolver una situación. O Éden tinha uma situação, Es problema, un problema, entre aspas, entre comillas. uma situação Es una situación que Adão sozinho que Adán solo não lograria no lograría ejecutar. ejecutar. Adão era completo em Cristo, Adán era completo en Cristo. estava incompleto em Deus, Estaba completo en Dios. mas ele não poderia completar Pero él no podía completar a missão la misión de governar e se multiplicar de gobernar y multiplicarse sem uma ajudadora idônea. sin una ayuda idónea. Então a ajudadora idônea, Entonces la ayuda idónea ela veio para resolver vino para resolver um un problema que não era bom que no era bueno que o homem estivesse só. que el hombre estuviera solo. Então uma assignação Entonces una asignación general general para nós para nosotras é que fomos criadas es que fuimos creadas para resolver para resolver problema. un problema. Deus nos enviou aqui Dios nos envió porque aquí Ele espera porque Él espera que eu e você que vos y yo sejamos a solução seamos la solución para uma demanda dos céus. para una demanda del cielo. Então, Entonces, se me interessa si mi intención saber qual é a minha designação saber cuál es mi dentro designación desse propósito dentro eterno, de ese propósito eterno, por suposto, por supuesto, preciso saber preciso saber qual é o problema cuál es el que eu problema tenho que que resolver. tengo que resolver. Porque toda solução, Porque toda solución, ela está atrelada, ella está, ela está conectada está conectada ao tipo de problema al tipo de problema que ela precisa resolver. que se precisa resolver. Por exemplo, Por ejemplo, se eu tenho um problema si tengo un problema lá em minha casa, allá en mi casa, eu sou de Camboriú. yo soy de Camboriú. Se eu trabalho em Itajaí, Si yo trabajo en Itajaí, uma cidade mais longe, una ciudad más lejos, e eu não tenho y no tengo
meio de transporte, medios de transporte, eu preciso resolver preciso resolverlo. este problema. Este problema. Como saio de Camboriú ¿Cómo salgo de Camboriú e vou para Itajaí? y voy para Itajaí? Como saio de Resistência ¿Cómo salgo de e Resistencia vou para Sampenha? y voy para San Peña? Visitar mis hermanos. ¿Va a visitar a mis hermanas? É um problema. Es un problema. Como posso resolver? ¿Cómo lo puedo resolver? Que tal ¿Qué tal se eu comprar chuveiro? si yo compro Chuveiro chuvero? para tomar banho. Las duchas. Resolve Duchas. uma ducha? Resolve? ¿Te ayuda una ducha? Não. No. Se eu compro uma computadora, Si compro una computadora, resolve? resuelve. Se eu compro vestido, Si compro un vestido, lo resolvo? ¿lo resuelve? No. O que vocês me aconselham ¿Qué me aconseja que eu tenho que comprar? que tengo que comprar? O quê? Auto, Um o que auto. mais? Bicicleta, Bicicleta, moto, moto. qualquer coisa que se mova. Cualquier cosa que se mueva. Meio de transporte. Un medio de transporte. Porque senão eu não resolvo o Pues si problema. no, no resuelvo el problema. Como que eu vou resolver o problema de Deus? ¿Cómo voy a resolver el problema de Dios? O problema do propósito eterno. El problema del Que o propósito propósito eterno. eterno está Que el propósito eterno está solucionando, solucionando, reconciliando. reconciliando. Eu preciso conhecer Yo preciso conocer qual é o problema. cuál es el problema. Que os céus, Que los cielos estão solucionando na terra. están solucionando E la aqui tierra. já passo para o final porque preciso encerrar. Aquí paso al final para ir Se terminando. pudermos abrir e já encerramos. Efésios 2:1. Efesios 2:1. Pode ler Sí. quando. Sim. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ele nos deu o quê? Que Él nos dio. Qual foi a solução? ¿Cuál fue la solución? Nos deu o quê, igreja? ¿Qué nos dio, iglesia? Mais alto. Más alto. Nos deu vida. Nos dio vida. Qual era o problema que nós tínhamos que precisávamos de vida? ¿Cuál era el problema que nosotros teníamos? Qual era o problema? ¿Cuál era el problema? Morte. La muerte. O que é ser uma resposta Sería la respuesta de Deus de Dios à terra? en la É tierra? trazer vida. Es traer vida. Estamos aqui para resolver um problema de morte. Estamos aquí para resolver un problema Não de estamos para muerte. resolver um problema moral. No estamos para resolver un problema moral. O problema não é só moral. No es el problema moral. Deus exterminou duas cidades, Dios determinó dos entidades, Sodoma e Gomorra, Sodoma y Gomorra, para resolver um problema moral. para resolver el problema moral. E ainda a humanidade continuou se perdendo. Y todavía la humanidad se continuó se perdiendo. Não estamos resolvendo um problema de falta de lei. No estamos resolviendo problemas de falta de leyes. Às vezes pensamos que se tiver mais lei, A veces pensamos que si tuviéramos más leyes, termina o problema da sociedade. termina el problema de la sociedad. Israel ganhou muitas leis Israel ganó muchas e leyes continuou se perdendo. y se continuó perdiendo. Não estamos resolvendo um problema de falta de território, de lugares. No es un problema de territorio ni de lugares. Israel ganhou Canaã, Israel ganó Canaán, possuiu a terra construyó la tierra e se perdeu lá dentro. y se perdió allá. Não estamos resolvendo um problema de fome. No estamos resolviendo problema de hambre. Deus sustentou um povo Dios sustentó al por pueblo 40 anos. por 40 años E ainda assim, y ainda Se todavía perdieron. se perdieron. todos esses males Todos esos males são periféricos. son periféricos Porque a raiz porque la raíz, é que o homem sem Deus, porque del hombre o sin homem Dios, sem a revelação de Cristo, un hombre sin la revelación de sem a Cristo, iluminação dos seus olhos, sin la iluminación de sus sem a ojos, boa notícia, hicieron la buena sem noticia, aceitar a Cristo, es aceptar a Cristo. ele está morto. ¿Quién está muerto? Ele está morto. Él está muerto. Você pode tentar Vos podés intentar arrumá-lo do lado de fora, arreglar por el lado de afuera, arrumar comportamentos, arreglar comportamientos, arrumar postura, arreglar posturas, dar-lhe condição financeira, tal vez alguna condición mas financiera, ele continua alheio pero él continúa à alejado vontade de Deus, de la voluntad de Dios, porque essa natureza, porque esa es ela foi contaminada
Porque la naturaleza fue contaminada pelo pecado. por el pecado. E Adão Y Adán morreu murió quando pecou. cuando pecó E o Senhor não o ressuscitou. y el Señor no lo resucitó. Porque para Adão Porque para Adán não há vida. no hay vida. A vida está La vida está para o novo homem para el nuevo que hombre vem do último Adão, que viene del que último é Adán, espírito vivificante, que es el espíritu e que tem a vivificante, natureza que tiene da água e do Espírito, da agua, que nasceu de novo, que nace de nuevo, porque foi lhe dado porque fue dado a vida do Filho, en la vida del Hijo com nossa assignação como maior, la asignación mayor. transportar Transportar aqueles que estão sob o domínio, a aquellos que están sob o domínio, sobre o domínio sobre el dominio do império das trevas, del imperio de las tinieblas, para que sejam transportados para que sean ao transportados reino do Filho amado. al reino del Hijo amado. Nós fomos constituídas Nos fuimos constituidas, llamadas para trazer vida. para traer vida. O que você porta, Lo que o que você porta, vos carrega, cargas, portás, é vida. es vida. É mais do que teologia. Es más que É teología, mais do que um pensamento. es más que un É mais pensamiento, do que uma doutrina. es más que una É doctrina, mais do que uma pregação. es más que una Eu e predicación. você, mulheres de Deus, Vos y yo, mujeres de Dios, fomos feitas somos hechas ajudadoras idôneas. ayuda idónea, Porque Deus espera. porque Dios espera, O chamamento de Deus espera. el llamado de Dios espera Que levemos vida. que llevemos vida, A vida do Filho de Deus. la vida del Hijo del Tudo Hombre, se encherá. y que todo sea lleno vida. de vida Em tua casa. en tu casa. Se alguém está morto, Si alguien está é muerto, questão de tempo. es cuestión de tiempo Para que a vida que flui de ti para que la vida que fluye de vos faça esta pessoa haga de esta persona tornar a viver. tornar viva. Disso se trata. De eso se trata, Uma parte una parte da nossa assignação. de nuestra asignación. Somos a resposta. Somos la respuesta. Fomos constituídas Somos constituidas para trabalhar para trabajar para a vida. para la vida, Para a vida do Filho. la vida del Hijo, Porque Ele nos deu vida. porque Él nos dio De vida. graça recebemos. De gracia recibimos, De graça damos. de gracia damos. E vou quedar aqui. Y por aquí me quedo. Podemos orar Vamos a orar para que siga se revelando para que Dios siga a cada revelando uma de nós. cada una de nosotras. E as próximas ministrantes Y las próximas ministradoras seguirão construindo seguirán construyendo dentro de nós dentro de a nosotras compreensão la comprensión de que fomos escolhidas de que fuimos escogidas para ser a imagem para ser la imagen do Filho de Deus del Hijo de Dios na terra. en la tierra. Pai eterno, te dou graça. Gracias, te damos gracias. Pai eterno, te dou graça Padre eterno, te doy gracias por esta mesa, por esta mesa, por este ambiente por este eterno. ambiente eterno. Fomos suplantadas Fuimos suplantadas pelo eterno. por lo eterno. Fomos elevadas Fuimos elevadas a dimensões a espirituais. dimensiones espirituales. Não estamos olhando o terreno. No estamos mirando terreno. Estamos tratando assuntos de governo, Estamos tratando asuntos de gobierno, assuntos de Estado, asuntos de Estado, assuntos pelo qual asuntos por el cual o nosso rei nuestro rey nos comissionou. nos comisionó. Esta é uma convocatória Esta es una convocatoria de de Estado, de governo, de gobierno, onde viemos aqui donde venimos aquí ter a compreensão por la comprensión, da envergadura la envergadura que nos foi dada, que nos fue dada, daquilo que se espera. de aquello que se espera. E à medida que a palavra Y a medida que la palabra se converte em luz se convierte en luz e abre os nossos olhos y abre nuestros ojos para que possamos enxergar para que podamos llenar o que antes não lo víamos. que antes no veíamos. Senhor, que esta luz Que esta luz, Señor, produza dentro de nós produzca en nosotros
uma conversão una conversión genuína, genuina, intensa, intensa, em que todo o nosso ser, en que todo nuestro ser, corpo, cuerpo, alma y espíritu sejam levados sean elevados, cautivos ao governo, al gobierno, ao senhorio, al señorío de Cristo de Jesus. Cristo Jesús, E que tudo em nós y que todo en nosotros obedezca, responda a mente de Cristo, la mente de Cristo, porque foi nos dado porque nos fue nessa dado. nova vida que recebemos, La nueva vida que recibimos foi nos dado nos fue dado o maior tesouro eterno, el mayor tesoro eterno que cada uma de nós, que cada una de nosotras recebeu recibimos por gracia a mente de Cristo. la mente de Cristo. Somos teu corpo, Somos tu cuerpo, somos parte do Senhor, somos parte del Señor, eleitas, elegidas, propriedade exclusiva propiedad exclusiva daquele que nos chamou de aquel que nos llamó das trevas de las tinieblas para para la a luz, luz, para seu reino. para su reino. Nós te agradecemos, Te Senhor, agradecemos, por essa Señor, eleição por esta elección eterna. eterna. Graças, Senhor. Gracias, Señor. Minhas amadas, foi um prazer Mi amada, estar fue un aqui placer estar aquí com cada uma de con vocês. cada una de ustedes. Pastora querida, a minha tradutora, muitas graças. Foi tremendo, Silvana. Pastora Silvana. Obrigada. Hermana, pastora, graças. Muito gusto estar acá. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Amén. Tenemos 15 minutitos para ir al baño. Pueden ir a conocer nuestro merch allá atrás de Mujeres con Propósito, y los preadolescentes están vendiendo chipacitos allí atrás calentitos. Así que 15 minutitos y volvemos todos aquí, ¿sí? Bendiciones.